Se liga, meu povo, que agora é hora de carregar informação. Meu nome é Ana Lúcia e no vídeo de hoje vamos falar de Marilyn Monroe. Quem via Marilyn Monroe nas telas dos cinemas não podia imaginar que por trás daquele personagem de mulher fatal havia uma pessoa infeliz, insegura e traumatizada. Seu verdadeiro nome era Norma Jane Mortensen. Sua mãe chamava-se Grace Spear Monroe e foi casada por 2 vezes. Seu primeiro casamento foi com John Newton Baker. Tiveram 2 filhos, Robert e Bernice. Após o divórcio, John levou os filhos para morar com ele em Kentucky. O segundo casamento foi com Edward Martin Mortensen, mas se separaram com apenas alguns meses de casado. Nesse período, Gladys acabou engravidando de outra pessoa. Gladys e Edward resolvem reatar o casamento. Ele registra Norma Jane com seu sobrenome. Mas, pouco tempo depois, o casamento chega ao fim. Edward vai embora e Gladys se vê sozinha e desamparada com uma bebê para criar. Desempregada e com problemas mentais, Gladys entrega Norma Jane para um casal de pais adotivos na intenção de conseguir um emprego e alugar uma casa. Assim que Gladys consegue se estabilizar financeiramente, busca Norma Jane para viver com ela, mas por pouco tempo. Gladys acaba tendo um colapso mental, sendo diagnosticada com esquizofrenia, ficando hospitalizada para o resto de sua vida. Norma Jane então é levada pelo Estado. Chegou a morar em alguns lares adotivos, onde sofria maus tratos, até que um dia uma amiga de sua mãe, Grace Martin, se responsabiliza por ela. Anos mais tarde, Norma Jane relata que o marido de Grace, Edward Gurdor, teria feito mal a ela quando ainda era criança. Norma Jane se casou pela primeira vez quando tinha apenas 16 anos de idade, com o marinheiro James Doggett, de 21. Como seu marido passava muito tempo fora de casa, Norma Jane começou a trabalhar em uma fábrica de setor bélico, conhecendo assim o fotógrafo do exército David Conover, que ficou encarregado de fotografar as linhas de produções de equipamentos bélicos. A beleza de Norma Jane chamou a atenção de David, que a fotografou e a colocou como capa de revista do exército. David a convida para trabalhar de modelo, e assim Norma Jane pede demissão da fábrica e acaba se divorciando do marido James, que na época era contra ela seguir a carreira de modelo. Nessa época, Norma Jane tinha cabelos escuros e encaracolados, então decide pintá-los de loiro para atrair a atenção dos publicitários, o que deu super certo. O sucesso foi tanto que ela chegou a sair em mais de 33 capas de revistas direcionadas para o público masculino. Em 1946, a diretora da agência de modelos Emmeline arranja um contrato em uma agência de atrizes para Norma Jean. Ela conhece então Ben Leon, um executivo da Fox, que providenciou para ela um teste no cinema. Mesmo não indo tão bem no teste, ela assina seu primeiro contrato de 6 meses. Leon decide então que Norma Jane precisa de um nome artístico, sugerindo o nome de Marilyn, em homenagem a uma atriz de grande sucesso, Marilyn Miller, e Monroe, que é o sobrenome de sua mãe, surgindo assim Marilyn Monroe. Nessa época, Marilyn fez algumas aparições em alguns filmes. Começou a estudar canto, dança e até fazer aulas de teatro. Passava boa parte do tempo nos estúdios de gravações, observando como eram feitos os filmes, roteiros e encenações. No ano de 1953 é lançado o filme Torrente de Paixão, no qual ela interpretou uma mulher intrigante e fatal que queria assassinar o marido. Uma das cenas que mais fez sucesso no filme é um trecho em que Marilyn é filmada de costas enquanto caminha e balança os quadris. Na época, essa cena foi considerada imoral por algumas mulheres que chegaram a fazer protesto nas ruas. O segundo filme divulgado foi Os Homens Preferem as Loiras, que chegou a arrecadar 5,3 milhões de dólares.
No ano de 1953 e 54, Marilyn foi apontada como a estrela feminina que mais fazia dinheiro na indústria do cinema. Mas o seu contrato com a Fox não havia mudado e ela era a atriz que menos ganhava, não tinha direito a privilégios como escolher personagens que gostaria de fazer ou com quem trabalhar. Privilégio esses que a maioria das estrelas de Hollywood tem. Marilyn não estava contente com aquela situação, então se negou a fazer um filme de comédia musical. Com isso, o estúdio cancela o contrato com ela. No dia 24 de janeiro de 1954, Marilyn se casa com Joe McGill, um jogador de beisebol norte-americano, e viaja para o Japão em lua de mel. Quando voltou a Hollywood, foi premiada pela revista Photoplay como a atriz mais popular do cinema. No mês seguinte, Marilyn e a Fox chegaram a um acordo, onde ela receberia o papel de protagonista no filme O Pecado Morolado e um bônus de $100 mil. Nesse filme, a atriz interpretou o papel de uma mulher que se torna objeto de fantasias de seu vizinho, personagem esse que foi interpretado pelo ator Tom Well. Uma das cenas mais marcantes desse filme é a que a atriz está em pé sobre uma grade de metrô e o vento levanta o seu vestido. O filme arrecadou $4,5 milhões. E mais uma vez, Marilyn teve que romper o contrato com a produtora, que não cumpriu o acordo de pagar o bônus de $100 mil. E ainda se divorciou de seu marido Joey, que na época era muito ciumento e não gostou nada de sua exposição no filme. Em 1956, Marilyn faz um acordo com a Century Fox, assinando o contrato de 7 anos, onde ela faria 4 filmes e receberia um bom salário e $100 mil por obra, e teria o direito de escolher personagens, colegas de elencos. Nesse mesmo ano, Marilyn inicia um relacionamento com Arthur Miller, o que rendeu muitos comentários negativos na imprensa pelo fato dele estar casado na época. Assim que Miller se divorcia, eles resolvem oficializar a união, se casando no dia 29 de junho de 1956, e Marilyn se converte à religião judaica, o que fez com que seus filmes fossem proibidos no Egito. Em 31 de agosto de 1956, é lançado o filme Nunca Fui Santa. Nesse filme, Marilyn teve uma participação bem ativa na produção. Além de ser protagonista, ajudou a fazer roteiros, maquiagem e até escolher os figurinos. O filme foi um sucesso, arrecadando $milhões, além de receber críticas positivas. Marilyn resolve que é hora de dar uma pausa na carreira para se dedicar ao casamento. Nesse período, ela chega a engravidar por 2 vezes. Na primeira gravidez, ela precisou fazer um aborto, devido a uma má formação no útero. Marilyn tenta engravidar mais uma vez, mas acaba sofrendo um aborto espontâneo por causa de uma endometriose, deixando-a muito abalada emocionalmente e totalmente dependente de remédios para dormir. Em 1958, ela volta para Hollywood para gravar o filme Quanto Mais Quente Melhor. Durante as gravações, Marilyn exigia que as cenas fossem gravadas diversas vezes e tinha dificuldade de lembrar as suas falas. A insegurança já estava tomando conta da atriz. Mesmo com tanta dificuldade, o filme foi finalizado e Marilyn ganhou o prêmio de ouro de melhor atriz. Marilyn chegou a gravar o filme Adorável Pecadora, que contou com a participação de Arthur Miller como roteirista. Esse filme foi cercado de polêmicas. A atriz faltava às gravações e, para piorar a situação, começou a ter um caso com um ator que contracenava com ela, e Arthur Miller acabou então pedindo o divórcio. Os produtores já não estavam mais felizes com a atuação de Marilyn. Os vícios em remédios, bebidas e outras substâncias já estavam fora de controle, e sua maquiagem tinha que ser feita toda hora para melhorar a sua aparência. No filme Os Desajustados, que também contou com Arthur Miller como roteirista, as dificuldades de terminar as gravações não foram diferentes. Marilyn já não era mais a mesma.
Marilyn resolve dar uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental e passou 4 semanas em hospitais psiquiátricos. E no ano de 1962, Marilyn dá início a um novo filme pela Century Fox. Mas seus problemas mentais e vícios em barbitúricos continuam gerando mal-estar entre seus colegas de elenco. Nesse filme, Marilyn grava uma cena em que ela está nua na piscina e convida a imprensa para fotografar e divulgar o filme. Mas dias depois dessa gravação, Marilyn começa a faltar e a Century Fox decide romper o contrato com ela e aplica uma multa contratual de $750 mil. No dia 7 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta pelo seu psiquiatra Ralph Grinson. Nos exames realizados no corpo da atriz, foi declarado que a causa da morte foi por intoxicação de barbitúrico. E como não havia nenhum indício de crime, a sua partida desse mundo foi causada por ela mesma. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e lembre-se, se inscreva no canal.